Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Na minha opinião, a reforma de congressos agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que nos ouve na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder nesta sexta-feira, dia 22 de abril. O Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+. A produção e apresentação estão a Zezé de Lima e a Rose Guglielminetti, que sou eu. Na mesa de som nós temos o Leandro Renato. E na central técnica, o Lucas Pessoa e o Gil Kleber. Nós estamos ao vivo também nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no facebook.com/Rádio Bandeirantes CPS. Você pode participar do Bastidores do Poder mandando a sua mensagem para 97102-1493. E nós, então, estamos aqui nesta sexta-feira, porque sextou e tem gente que está muito feliz. Muito bom dia, Zezé de Lima. Muito bom dia, que dia lindo, né? Sexta-feira, olha, eu gosto desse dia muito. E hoje temos um programa agitadésimo, né, baby? Pois é, gente. Olha, nós vamos ter o vereador Igor do Campo Grande para falarmos sobre aquela história da ocupação irregular na APA do Campo Grande, obviamente. E depois, às 11 horas, nós teremos o advogado dos empreendedores que fizeram esses loteamentos irregulares. Ele pediu para vir aqui para poder conversar conosco, conversar com a população. Okay, então, vamos tentar entender o que está acontecendo, né? Mas vai ser muito interessante esse bate-papo. Bom, Zezé, vamos começar com um programa com um negócio que está todo mundo falando no Brasil inteiro, que foi a história do presidente da República, o Jair Bolsonaro, ter dado o indulto ao deputado, meu Deus do céu, Daniel Silveira. Bom, enfim, gente, ontem o presidente fez uma live, eu não sei se aquilo é live, é uma live, né? Uma live anunciando que ele daria esse indulto ao Daniel Silveira e depois já saiu publicado numa edição especial do Diário Oficial da União. Quais são as implicações? Eu vou passar para a Zezé explicar, porque tem uma série de questões, porque quando eu li assim, eu falei, meu Deus, o que esse homem está fazendo, né? Mas depois a gente vai lendo, os juristas vão falando, aí eu fiquei mais tranquila, mas houve sim uma afronta direta ao STF, é uma questão assim, ele está colocando, eu sou o presidente, eu mando nessa coisa toda aqui, e é uma coisa de ditadura, né, Zezé? Eu não vejo uma outra questão que não seja essa, desse enfrentamento. E uma outra coisa que eu vi também, que estar ao lado da mulher dele, foi um recado para o André Mendonça, Zezé, porque ela era aliada do André Mendonça. Olha, Rose, o que eu acho é o seguinte, eu encaro como uma jogada que o presidente está fazendo para as eleições, se preparando aí para enfrentar um resultado adverso nas urnas e questionar esse resultado. É isso que me preocupa nesse momento, tá? Acho que a medida... Então, eu vejo também a medida como afronta. Eu, Zezé de Lima, vejo. Mas muitas pessoas vão sair em defesa, inclusive advogados, falando que não é afronta coisa nenhuma e que ele, enquanto presidente, isso é previsto na Constituição e tudo mais. Isso dá um debate. A gente sabe que nada aqui no Brasil é assim, é preto no branco, né? A nossa Constituição, ela permite aí 1000 interpretações e vão ter essas interpretações, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, mas assim, quando você ouve aqueles que são contrários à decisão do presidente, né, que estariam então num diálogo, num debate travado, contrariamente
defendendo que é ilegal, você vai ver eles apontarem. Em primeiro lugar, o processo não está concluído. Sim. Né? Então, essa seria uma condição para se colocar para se dar esse indulto. Só depois de concluído ele poderia fazer isso. Ainda tem embargo, a defesa pode recorrer. Sabemos que vai perder? Sabemos que vai perder, né? Diante do placar, que foi um placar simplesmente de 10-1. Depois tem a questão do indulto, né? Qualquer ato presidencial, institucional, ele tem que estar dentro de parâmetros aí da Constituição, que um deles é a questão da impessoalidade. Quer dizer, você não pode fazer uma coisa mirando alguém porque ela é amiga, porque você é presidente e ela é tua amiga. Isso não é permitido pela Constituição Federal, né? Mas tem um monte de ministro, um monte de gente que age assim. Tem mesmo. Em várias outras situações a gente vê isso acontecendo. E por causa dessas coisas que aconteceram, eu acho que isso se torna até mais grave, entendeu, Rose? Porque quando o ministro ele não se comporta, na minha visão, adequadamente, ele dá brecha para ver esse tipo de atitude de outros. A herança que a gente deixa, ela é muito pior do que o ato em si, porque a herança, naquele momento ela serviu a você, mas no outro momento ela vai servir ao trem que pode ser o seu grande inimigo, o seu grande rival. A gente se lembra aí de quando o Bolsonaro estava disputando, né, e ele falava que o Haddad, se ele assumisse, se ele ganhasse, ele indultaria o ex-presidente Lula, que estava preso naquela época, né? Então ele criticou tanto isso, usou isso como um argumento, inclusive, de campanha, e é ele que vem e que faz isso agora, sabe? Então, são essas coisas, sabe? Decisões que favorecem num determinado momento, elas vão ser tomadas num outro momento da história para favorecer o outro. Nós temos que lembrar aqui da história da Dilma, do Lewandowski, Sim. Que permitiu, porque a Dilma teve o mandato cassado, né? E quem tem mandato cassado pela legislação, você fica inelegível. E quando a Dilma foi cassada, ela não ficou inelegível, foi uma decisão dele, lembra disso? Sim. Que foi uma coisa esdrúxula, né? Agora, em relação também a esse... a pergunta é, há espaço para recorrer dessa decisão, para questionar? Ele já entrou com uma ação questionando o indulto no Supremo Tribunal Federal. Então, pelo que eu entendi... Vai virar um rolo. Vai virar um rolo jurídico. Rolo. Por quê? Pelo que eu entendi, Zezé, o presidente da República, ele pode dar indulto, geralmente eles fazem isso na véspera de Natal, mas há permissão pelo Código Penal dele tomar essa decisão quando ele quiser. Ponto. Essa é a primeira questão. Então, não tem ilegalidade. Ele pode fazer isso. Mas onde pode esbarrar? Muito específico. Muito específico. Isso, pode barrar na impessoalidade e na moralidade. E ainda podem ver como desvio de finalidade, isso, porque ele acabou beneficiando uma pessoa e tomou a decisão antes, inclusive, que o processo estivesse transitado e julgado. Ou seja, não está definido, não tem a execução da pena ainda. Uma outra questão... o indulto só livra uma pessoa da prisão, mas não permite que, por exemplo, possa alterar a questão civil, que é a cassação do mandato, no sentido de que ele pode se tornar elegível. Ele continuaria inelegível, o Daniel Silveira, de acordo com alguns juristas, né? Assim. Mas há controvérsias. Há controvérsias, exatamente. Aí, são essas controvérsias que vão botar lenha na fogueira, entende? Uhum. Então, assim, qual é a minha visão?
se fosse um outro presidente, não fosse o Jair Bolsonaro, um outro presidente jamais faria isso. Não, não faria. Porque é o tipo de nó que você não tem que dar entre os poderes. E ele deu esse nó, mas eu tenho certeza que isso daí é uma amostra, pavimentar um caminho para contestar resultado de eleição, se ele não for reeleito. Para mim, é isso. Entende? Agora, a questão é, como que o Supremo vai responder a isso daí? Bom, isso eu queria dizer também, né, a questão da pós-verdade. A pós-verdade, o que é a pós-verdade, gente? É o fato de você, depois de uma situação concretizada, de uma situação acontecida, né, você usa partes desses fatos, né, para poder criar outras situações e para poder justificar as coisas que você faz. O presidente, ele usa muito isso, né? Ele vai, por exemplo, agora ele falou, tem o indulto presidencial? Tem o indulto presidencial, mas tem várias condições. Sim. Por exemplo, traficante não pode ser beneficiado, você tem que ter execução. Não é o caso. Não é o caso, não. Tem que ter execução da pena. Você não pode ter a questão. Pega só uma parte daquilo do que diz a lei e fala, eu estou amparado pela lei. Mas ele não fala nada sobre as condicionantes para aplicação daquilo. Isso é pós-verdade. Tem uma verdade? Tem uma verdade. E ele deriva outras tantas situações que fazem com que aquela verdade, nesse caso, não possa ser aplicada. Então, esse é um caso de pós-verdade para mim, que é muito concreto, mas que o Supremo, Rose, ele vai ter muita dificuldade, porque o Supremo está sabendo que isso aí é uma jogada. Política, é uma estratégia política já prevendo o resultado das eleições de outubro deste ano, para poder, inclusive, termos aí um questionamento das eleições e até uma ocupação, como aconteceu nos Estados Unidos. Mas uma coisa que muita gente disse ontem, Rose, foi o seguinte, e aí, gente muito, assim, que não é A nem B, entendeu? E por isso que eu toda vez que acontece um negócio desse, eu fico irritadíssima com os partidos que se dizem centro. Nossa, mas me sobe um sangue. Porque eu acho que os partidos que se chamam de centro, eles não se posicionam. Enquanto que era muito mais interessante um partido de centro se posicionar do que Rede, do que PSOL, do que o PT, entendeu? Porque isso daí coloca uma coisa viciada, acirra mais ainda a polarização. O que eu ouvi acerca da pena foi, o Supremo, ele carregou na pena, justamente para poder, para o Daniel Silveira poder ser preso, né? Poderia e deveria ter sido uma pena menor, que aí o cara não iria preso. Ele seria condenado, ele perderia os direitos, pagaria a multa, mas não seria preso. Porque a prisão é mais de 7 anos, né? Se não me falha a memória, de pena. Do Daniel? Não, na lei. Ah, tá. Você vai preso com condenação maior do que 7 anos. Então, essa crítica eu ouvi de muita gente bastante neutra em relação ao Supremo. Mas, assim, se for isso mesmo, se a intenção foi carregar na pena só para o cara ir para a cadeia, né? Assim, é o que vai ser colocado, é o que vai ser dito agora. Tudo bem, mas para a cadeia ele não vai... porque isso, aí muita gente vai olhar e falar, vai começar o debate, a pena foi muito puxada? Realmente foi uma pena só para levar ele para a cadeia? É outra discussão que vai estar aí. Gente, as coisas já estão tão inflamadas, e agora a gente vive
mais esse capítulo aqui, mas uma coisa é certa, o Bolsonaro toda santa vez que tem alguma coisa desfavorável a ele, ele cria um fato novo, geralmente com o Supremo Tribunal Federal, para desviar a atenção. E tem muita coisa, tem denúncia de corrupção, tem pesquisas, né, que mostram pesquisas desfavoráveis. Que ele precisa sempre juntar o povo dele para poder se fortalecer mais. Mas desde o início do governo ele faz isso, né, Zezé? Sempre que tem uma denúncia, sempre que tem algo ou uma pressão sobre ele para uma tomada de decisão, uma crise, ele cria uma outra crise para desviar o foco. Por exemplo, nós temos, daqui a pouco nós vamos falar sobre várias denúncias de corrupção no governo federal, e aí você, hoje, desde ontem, o que se fala só sobre esse indulto. E por meses. Por vai meses. Ser só esse assunto, porque esse assunto, esse bolo aí, esse nó, não vai ser fácil de ser desatado. Olha, Zezé, o Milton Mendes disse assim: o Bolsonaro pode ter perdido alguns dos 58 milhões de eleitores, mas ganhou muito mais. Então, é isso que eu estou dizendo, gente. Ele faz uma jogada para trazer o povo dele junto com ele, para se fortalecer e isso já visando eleições. Ele não visa país, ele não visa a instituição. E aí é uma pena muito grande, porque se o Supremo nunca tivesse falhado, nunca tivesse feito o que não deveria fazer, os ministros, né? Eu acho que isso seria mais entendível por parte da população, porque o que eles diriam no Supremo a gente confia. Mas o problema é que no Supremo há muita desconfiança em relação ao Supremo, né? E muita gente acha que o Supremo privilegia o Lula e a turma dele, a Renca lá que foi condenada na Lava Jato, e persegue Jair Bolsonaro. É esse problema, na minha visão. O Luiz Fabiano disse que a Zezé matou tudo na explicação do tosco do Daniel Silveira. STF é uma vergonha. Olha aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver quem. Vamos ver. O Rodrigo, Zezé, está dizendo que foi dado, entre aspas, graça, perdão individual. Indultos são para várias pessoas, resposta constitucional para um processo ilegal. Porque geralmente um indulto, segundo ele, é coletivo, né? Mas você pode dar também para uma pessoa, pelo que eu li, tá? Foi colocado hoje. Bom, o Edson Elias... Direito é o caos, coisa complicada. Edson Elias disse: antes de mais nada, um bom final de semana. Ontem, o ministro André Mendonça publicou no Twitter uma justificativa, um esclarecimento, como ele mesmo disse, do seu voto condenando o leão de chácara Daniel Silveira. Desde quando o ministro da Suprema Corte ou um juiz precisa vir a público, ainda mais em rede social, justificar o seu voto? Essa exposição do STF com ministros dando entrevistas, julgamentos ou sessões sendo televisionadas tem tornado o STF uma espécie de Big Brother. Vemos isso em alguma Suprema Corte do mundo? Eu não entendi. Ele está dizendo que o fato dos ministros ficarem vindo para o Twitter, justificando o voto, sessão televisionada, entrevistas, acaba se transformando no Big Brother. E ele falou, tem isso em outra Suprema Corte no país? Então, não tem, nem entrevista eles dão. É nesse sentido que ele está colocando. Então, ele acha que acaba... Eles se comportam muito como políticos, sim. né? Muito... Porque essa é a grande vantagem do Bolsonaro. Ele pode se comportar como político porque ele é político. A natureza do cargo que ele ocupa, a natureza da posição dele é política, né? Agora, ministro tem que ser só técnico e eles não são. É isso que acaba, eu acho, gerando tudo que a gente acaba vendo. Eu acho que é péssimo para a nação. Mas eu preciso dizer, Rose, eu acho um absurdo o que o Bolsonaro fez. Do indulto, né? Sim. Eu também acho. Bom, é preciso dizer, Zezé, que quando a gente tem
um ministro com outros interesses, além daquele que é de ser um jurista, de ser um técnico e um operador da lei no STF, aí você começa a ter os problemas que nós estamos tendo, como um Gilmar Mendes no STF. Quando você tem um Gilmar Mendes, Zezé, que tem faculdade, que tem as ligações e os relacionamentos que ele tem, os interesses em que ele vai votar estarão sendo os interesses que ele defende, não aquilo que está na Constituição. Então, por conta do STF estar tão contaminado e os ministros se comportando como políticos, é que nós temos um STF muitas vezes desacreditado. Você tem alguns ministros que conseguem, Zezé, ainda... Isso, gente, não quer dizer que qualquer um de nós, seja presidente da República, seja o bispo do Brasil, possa afrontar o judiciário. Não pode. Ainda que nesse momento o judiciário tenha essas figuras, porque tem Gilmar Mendes, mas tem o Cássio Nunes também, Marcos. Mas você tem outras pessoas, Zezé, que... Você tem uma Rosa Weber, que ela... Eu não vi no histórico dessa ministra, por exemplo, da própria Carmen Lúcia, assim, algo que pudesse contaminar o posicionamento dela de que ela teria alguma ligação política ou com algum político. Então, elas têm alguns ministros que conseguiram cumprir o mandato deles como ministros de forma, eu vou dizer, íntegra, mas pelo menos imparcial, vamos assim dizer, né? Sem estar com nenhum tipo de laços com pessoas. Eu acho que ela teve, por exemplo, quando ela era presidente, aquele medo dela, quando ela prendeu a Aécio, aí aquela posição dela. Mas não era uma ligação política como a gente vê com os outros, assim, que eu estou a serviço de tal político. Foi medo mesmo do embate com o Renan Calheiros. É bem diferente. Bom, o nosso ouvinte, Zezé, o Celso Lorena de Mello, está dizendo que nós somos democráticas desde que os ouvintes pensem como nós. Mas como assim? Porque ele provavelmente deve estar se referindo ao fato de nós sermos contrárias ao indulto. Sim, a nossa que opinião, o Bolsonaro pode colocou ter a sua, ontem. amigo. Não tem problema. Inclusive, eu estou lendo a sua opinião para você poder se colocar aqui. E nós lemos uma opinião de um outro ouvinte dizendo que muita gente ficou triste, mas pouca gente, mas que grande parte aí, ele acha que o Bolsonaro ganhou muito mais votos com essa decisão. Então, isso eu duvido que seria a posição da maioria dos brasileiros. Eu acho que não. Eu acho que ele faz com que a minoria vire uma maioria, ele distorce. Essa é a minha opinião também. Você, na tua bolha, pode ver isso, mas existem outras bolhas, né? O Claudinei, deixa eu ver aqui, o Claudinei está dizendo assim: ô Rose, a Carmen Lúcia recebeu no seu gabinete vários artistas do Ele Não. Foi o Lula que colocou ela lá. Ela recebeu outras pessoas também. Ministro recebe pessoas. Então, não dá para você dizer que quando alguém está recebendo uma pessoa, você está compactuando com ela. O Claudinei também está lembrando, Zezé, ele falou assim: Rose, quando que a população sabia o nome dos 11 ministros? Hoje sabe. Por quê? Porque eles querem aparecer na mídia, querem distorcer a nossa Constituição. Logo, teremos uma Constituição socialista. Eu acho, Claudinei, que o fato da população começar a saber o nome dos ministros, eu acho que tem muito mais a ver com a ação deles em relação à Lava Jato, eu acho que as transmissões da TV, das sessões, né, televisionadas, e fez com que a gente soubesse, sim, o nome de cada ministro. Por exemplo, você tinha lá os ministros que eram favoráveis à Lava Jato. Favoráveis, que eu digo assim, que davam sentenças favoráveis à Lava Jato. E você tinha os ministros que condenavam e que tinham os grandes embates. E quando a população e a mídia começou a fazer matérias mostrando esses embates que foram para matérias de jornais, na televisão, eles se tornaram conhecidos, né? E eu preciso ir para o intervalo? Não, Leandro? Não, né? Não, ainda dá, né? Para a gente continuar aqui, né? Bom, Zezé, deixa eu ver aqui, quem mais? A gente está dando
Olha, muita coisa. O Ronaldo, Zezé, está dizendo o seguinte: desde o início da pandemia que o STF está querendo governar o país, fazendo com que o presidente da República se torne uma espécie de rainha da Inglaterra. Passou da hora do presidente bater de frente com esse STF tendencioso a favor da esquerda. Olha, Ronaldo, na verdade, o que foi criado foi uma pós-verdade em relação a essa história do STF. O presidente da República sempre disse... A gente tem 1000 casos para falar do STF sacaneando, assim, na nossa opinião. Mas esse não foi um deles. Não foi um caso, não foi. O presidente da República dizia o seguinte: o STF me impediu, né, de tomar decisões em relação à pandemia. Não é verdade, Ronaldo. O presidente da República sempre foi um antivacina, sempre relativizou a pandemia. Se não houvesse uma decisão do STF de permitir que os governadores tomassem as decisões por eles próprios, nós teríamos hoje muito mais morte do que nós tivemos no Brasil. E nós teríamos vivido um caos muito maior, com pessoas morrendo nas filas de hospitais por conta da omissão do governo federal. O Bolsonaro só decidiu tomar uma decisão depois da pressão da própria população, quando ele viu, inclusive, que a popularidade dele foi atingida de forma negativa por conta da pandemia. Foi ou não foi, Zezé? Então, rainha da Inglaterra não foi o STF que quis transformá-lo. Foi ele que quis continuar governando para os seus eleitores, aqueles que concordavam com ele e não como presidente do país. É isso que eu entendo, Zezé. Deixa eu ver aqui. Bom, o nosso ouvinte aqui, o Claudinei, o Luiz Fabiano, está dizendo assim, ele mandou uma matéria que eu não sei de onde que é, viu, o Fabiano. Só me fala de onde que é. Carmen Lúcia, do STF, assina carta pró-aborto com nomes da esquerda. Aí ele está dizendo, ela é imparcial? Ela está tomando uma decisão, meu Deus do céu, mas se nessa decisão tem outros nomes, ele está dizendo que ela é de esquerda por conta disso, porque ela é pró-aborto, é isso? Não é de esquerda. Ela não é de esquerda, Fabiano. Não é porque tem nomes lá, gente. Bom, enfim, eu vou para o intervalo e eu vou voltar daqui a pouco com muito mais, porque os ouvintes estão bombando aqui. Por favor, continuem mandando. Vamos lá, vamos para o intervalo, gente. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Uma grávida é linda e feliz em busca da nova moradia. Achou uma perto da academia, mas o andar alto deu medo. E o vizinho toca bateria. Criança tem que dormir cedo. A mãe mora perto, tem a sala na medida certa, mas de noite é um deserto e a garagem é descoberta. Mas um corretor da Prado encontrou a P que resolveu. Sabe o que aconteceu? As árvores do bairro deram flores bem quando o bebê nasceu. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. A transmissão da Copa do Mundo de 38 na França é histórica. Foi a primeira transmissão de rádio intercontinental. O speaker, como eram chamados os locutores, foi Leonardo Gagliano Neto, da Rádio Clube do Brasil, responsável por narrar as partidas diretamente da França. Dia 5 de junho de 38, o Brasil parou para ouvir a narração da partida das oitavas de final.
Brasil 6, Polônia 5. Os ouvintes incrédulos acompanharam a goleada, que chegou cheia de chiados e interferências. A seleção ficou em terceiro lugar. Leônidas foi o artilheiro. A Itália conquistou o bicampeonato. E o rádio virava um fenômeno de identidade cultural brasileira. O diamante negro, no lance neutralizado, consegue o pôr encaixado. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E autoridades ucranianas dizem ter identificado valas fora da cidade de Mariupol, o que, segundo eles, aumenta a prova de crimes de guerra russos. Novas imagens de satélite parecem mostrar mais de 200 novas sepulturas em um local no extremo noroeste de Manhush, uma cidade a cerca de 19 quilômetros a oeste de Mariupol. No entanto, jornalistas no local documentaram o enterro de civis na cidade e imagens acabaram surgindo nas mídias sociais mostrando os corpos aparentemente deixados para coleta. Isso ocorre quando cerca de 100 mil pessoas permanecem presas na cidade, que está sitiada desde que foi cercada por forças russas no dia 1º de março. E mais de 20 estados pediram a um juiz que bloqueie imediatamente o governo Biden de revogar o título 42, que no caso é uma restrição pandêmica da era do ex-presidente Trump, que permite que as autoridades rejeitem imigrantes na fronteira sul do país. Apesar da resistência de democratas e republicanos, o governo Biden está a caminho de encerrar a restrição logo mais no próximo dia 23 de maio, o que deve resultar em um aumento de imigrantes na fronteira. No início deste mês, Arizona, Louisiana e Missouri entraram com uma ação contra a decisão do governo de encerrar o título 42. Mais tarde, mais de 12 estados, a maioria liderados pelo Partido Republicano, se juntaram também ao processo. Separadamente, algumas centenas de imigrantes que esperavam em Reynosa, no México, pelo fim do título 42, foram autorizados a buscar asilo nesta semana. E a briga entre a Disney e o governo da Flórida continua. Aliás, a legislatura do estado aprovou um projeto de lei que, no caso, eliminaria o status legal único que permite que a Disney opere como um governo independente em torno dos seus parques temáticos na área de Orlando. A medida ocorre quando o governo da Flórida, liderado pelos republicanos, tem como alvo a Disney, o maior empregador de um único local no estado, por sua objeção à legislação que proíbe certas discussões em sala de aula sobre orientação sexual e identidade de gênero. O projeto de lei, que no caso dissolveria o Distrito Especial no dia 1º de junho, anteriormente permitia que a Disney administrasse terras dentro de seus limites e fornecesse, no caso, seus próprios serviços públicos, como, por exemplo, o combate a incêndios e também a polícia local. Há também vantagens fiscais significativas para a Disney no acordo. O presidente Joe Biden, inclusive, criticou o Partido Republicano por seu confronto com a Disney, sugerindo que a extrema-direita assumiu o partido. Você ouviu News Drops, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 35 minutos nesta sexta-feira. Ô Jesus, que bom que é sexta-feira, graças a Deus, que nós vamos descansar no final de semana. E quem está conosco agora é o vereador Igor do Campo Grande, vai falar conosco aqui sobre o Campo Grande, sobre o Bassoli, sobre as taxas da INDEC, sobre um monte de coisa. Muito bem-vindo ao programa, vereador. Rose, Zezé, muito obrigado mais uma vez. Agradeço vocês, o Grupo Bandeirantes. Agradeço a Deus também pela oportunidade. Tamo aí. Então, vamos lá. Bom, eu vou começar pelo Bassoli, Zezé, porque ontem eu assisti vídeos do vereador Igor do Campo Grande, que ele esteve no Bassoli, e também do Major Jaime, e tem essa semana uma nota do PT, porque a Câmara acabou entrando na história do Bassoli, que é essa confusão que está lá desde o último sábado, quando houve um tiroteio, uma troca
troca de tiros e uma moça ficou ferida no rosto e no ombro e um policial ficou ferido no pé. Segundo alguns moradores, desde então, a polícia tem feito várias ações dentro do residencial Bassoli e que estaria tendo um abuso por parte dos policiais. Bom, o Major Jaime disse, Zezé, num vídeo que eu até fiz matéria ontem, dizendo que todo mundo sabe que lá no Bassoli existe uma base do PCC, que inclusive muitos moradores saíram, foram obrigados a deixarem os apartamentos para que o tráfico ocupasse esses locais e que a polícia, para entrar no Bassoli, enfrenta muitas barreiras e obstáculos. E uma das barreiras seria aquele portão que nós vimos as imagens da polícia retirando e carregando pelas ruas do bairro esse portão. E o Major Jaime disse que quem está defendendo, falando que a polícia está tendo excesso, são os moradores que estão defendendo os bandidos, porque os moradores de bem estão, inclusive, gostando da atuação da polícia lá dentro do condomínio, porque lá é uma terra sem lei e a polícia precisa ocupar esses espaços. Bom, isso é a opinião do Major Jaime. A bancada do PT fez um ofício para o Ministério Público e para a Corregedoria da Polícia pedindo para que essas duas instituições investiguem o abuso, o excesso da Polícia Militar, que tem usado revólver apontando para os policiais, para os moradores, que tem usado bombas e que tem jogado terror lá no residencial Bassoli. E eu ouvi também, e aí agora nós chegamos no vereador Igor, um vídeo do vereador que gravou lá na frente da população, o senhor inclusive falou com alguns moradores que estavam com o comércio fechado. Enquanto a bancada do PT se posicionou favorável aos moradores, né, e o Major Jaime aos policiais, no teu vídeo, o senhor não se posicionou em favor de ninguém. O senhor falou assim, eu quero buscar a paz aqui, mas eu entendo que os moradores precisam ter condições de abrir o comércio, de conviver sem essa questão dessa violência toda, e os policiais também podem estar fazendo trabalho. Se tiver excesso, tem que investigar. O senhor ficou em cima do muro, e assim, a minha pergunta é, estando lá no bairro, o que o senhor percebeu? Existe mesmo isso tudo que o vereador Major Jaime colocou? Como que o senhor vê essa questão? Então, até meu posicionamento, Rose, é justamente em cima disso. Por quê? Porque existe a polarização, de novo aí, política no meio das duas falas. Falar e dar uma narrativa do ar-condicionado, tanto um quanto o outro, é fácil, é cômodo, é uma zona de conforto. Ir lá no bairro, andar, ouvir, a gente tem... Lá, né? Ir lá ver, sentir, conversar. A gente tem que ter uma resguarda. Então não é ficar em cima do muro. É que a gente foi lá na missão não de agente político averiguar ali o excesso de um ou de outro. O que os dois falaram, na minha opinião, as duas partes são verdadeiras, mas não são totalmente verdade. Então, um é cegamente para o lado da população, que também a Polícia Militar são pessoas de bem, que realmente precisava, sim, fazer ações no Bassoli, como em todo Campo Grande. E o Major Jaime também, que não traz, né, fala a verdade, mas não traz o excesso também, não vai lá ouvir a população. Mas eu me reuni com o Major Jaime, expliquei, ele me chamou, foi no meu gabinete, de tanto que ele confia no meu trabalho, para poder passar para o comando da Polícia Militar. Igor, vem cá, e aí, o que é? Me fala que eu... então ele teve esse posicionamento muito justo, que eu gostei, tá? E trouxe. Então, assim, morar na região, viver... Eu nasci lá no Campo Grande, moro lá. Então, às vezes a gente tem que ter sabedoria para conseguir... Mas o que você viu lá, vereador? O que você acha que tem? Se tem morador a favor do tráfico, por quê? Porque a gente sabe que quando tem... Você mora na periferia, eu também já morei. E se o tráfico manda assim, vocês vão botar fogo no pneu e vão queimar um ônibus, a população tem que obedecer. Existe isso lá ou não? Como que você está vendo isso? Quando a gente fala da população, eu estou entendendo que você está falando população de bem. O tráfico, na maioria das vezes, não é defendendo, mas eles respeitam quem é o morador de bem. Eles não dão ordem para moradores. O que eles dão ordem é para pessoas ligadas ao crime. Moradores ligados ao crime. Então, vamos pôr fogo nos pneus, vamos tacar terror, vamos fazer uma represária. Sim, existe isso, mas não para morador de bem. Tá? O tráfico, até por isso que o tráfico ele consegue viver ali junto com a sociedade, porque ele não tem essa. Tá? Eles
o cidadão de bem nunca vai ser obrigado a fazer essas ações. Bom, eu posso dar um palpite, já que a gente está nessa discussão, porque eu conheço pessoas que moram não no Bassoli, mas no Sírios. A mesma coisa. E assim, essas pessoas que eu conheço, elas assim vão mudar. Elas estão tentando de qualquer maneira mudar lá dos Sírios por causa de bandido. É um lugar sem lei. Assim, bate sexta-feira, começam os funks em volta ali onde tem aquele comércio irregular e eles não dormem sexta, sábado, domingo, não conseguem dormir para ir trabalhar na segunda-feira. Quer dizer, é uma coisa extremamente complicada. Eu acho que não dá para a gente tomar partido realmente, Rose, porque você acaba incorrendo no risco de estar defendendo quem não deve ser defendido. Embora excesso policial seja uma coisa que ninguém quer. Eu sempre falo para você, bota umas câmeras neles que aí excesso não vai ter. Mas responsabilidade vai ter. Alguém tem que se responsabilizar pela segurança dessas áreas para fazer cumprir as leis, que não são cumpridas. Zezé, e é isso. A minha missão lá, só para resumir, claro, eu acho que talvez ainda não ficou claro, mas a minha missão foi o quê? Encontrar o limite, trazer e distensionar. Ali passou do limite as duas partes, no meu ponto de vista. Então, quando a comunidade, a sociedade passa do limite, a gente tem que ir lá e falar, passou do limite. É igual você falou, o som está muito alto, os gatos na barraquinha, tem muita coisa errada, vamos lá com a CETEC, vamos ajudar, vamos auxiliar, vamos pôr as coisas em ordem. IPM, olha, tentar fazer esse destensionamento, porque esse tensionamento está prejudicando os moradores de bem também. Sim. Então, eu fui tentar distensionar a situação, conversar com os moradores, o que eu ouvi da PM, conversar com a PM, o que eu ouvi dos moradores e tentar aproximar, ser essa ponte, esse elo, Igor, de fato e de real. O que está acontecendo? Melhorou lá agora? As operações, alguns pontos que os moradores questionou muito, melhorou. Como a bomba, por exemplo, à noite. Eles estavam tacando bombas à noite ali e tal, e tacando terror. Isso aí parou, não teve essa noite, essas últimas duas. A barraquinha, o pessoal que quer trabalhar, voltar a trabalhar, melhorou. Alguns já estão podendo voltar a abrir os estabelecimentos, pessoas que dependem disso. Mas quem que estava proibindo eles de funcionar? Segundo eles, quem estava proibindo é a própria PM. E eu falando com os PM, eles falaram que eles não proibiram nada. Mas segundo eles, a PM passava e pedia para fechar. Tá? Então, era esse tipo de situação que eu fui tentar achar um equilíbrio. A PM fala que não, eles falam que sim. A prefeitura tem que chegar lá. Ontem quem que a gente falava com o Oswaldo Dias, o delegado, e ele falava dessa ausência do poder público em muitos lugares de Campinas. E a prefeitura que tem que chegar nesses lugares e impor as regras, porque senão vira terra de ninguém. Você vai dar espaço para a criminalidade mandar. Mas eu acho que o crime já manda aqui em Campinas há muito tempo em vários bairros, viu, Zezé? Nós tivemos isso nas eleições municipais, em que você foi candidato. Você sabe que tinha alguns bairros que você, para poder entrar, tinha que ter autorização do crime dos bandidos do bairro. Tinha candidato a vereador que não entrava no São Marcos, que não entrava ali na região do São Martim, porque você tinha ali os candidatos que eram protegidos pelos criminosos dali, e se viesse um candidato a vereador de outro bairro, não entrava e não podia fazer campanha. Então, a nossa cidade já está mapeada e controlada pelo crime. A gente fala do Rio de Janeiro, não, gente, aqui também tem. A gente passou por isso, Zé, quando nós fomos fazer uma matéria lá no São Martim? Não, no Osiel. Paranapanema, Osiel. Logo quando foi montado e estava começando os bairros funks aqui, para a gente poder... Eu fui fazer essa matéria à noite. Para eu conseguir fazer a matéria à noite, eu tive que ter autorização do tráfico do bairro. Eu negociei com eles para poder entrar. E é isso. Não adianta a gente dizer que não é outra realidade, Igor. Você mora nesse... É ou não é desse jeito? É desse jeito mesmo. A gente tem hoje, sim, tá? Tem que saber aí lidar, andar, mas tem sim, a gente sabe, não é segredo de ninguém, não é segredo de ninguém, todo mundo sabe e que funciona assim mesmo. Eu tive aqui no início falando dos bailes funk em época de pandemia, foi online até, eu dei a entrevista, a minha primeira,
falando sobre isso. Então a gente sabe que tem tudo uma organização, mas não é só essa questão, né? Tem a questão também aí da política por trás também, que fortalece, que ajuda. Então vai mais longe ainda o problema. Mas é por isso que fica mais complicado ainda, porque você tem gente que tem uma fachada de senhor de bem aí e que, na verdade, está por trás fazendo puxando, manobrando aí os bonequinhos. Bom, vamos falar do Campo Grande? Porque, bom, do Bassoli é isso. Agora tem que esperar. A polícia o comando está tentando resolver. Acho que vai acabar tendo a poeira vai baixar e vai ficar tudo como era antes. Não vai mudar muita coisa, não. Era antes a gente já viu esse tipo de tensionamento antes ali no Bassoli. Só que não durou tanto tempo, né? Durava 2, 3 dias e aí chegavam em um acordo lá. Agora não está tendo esse acordo. Então, é por isso que eu fui lá. Não, que eu não acho que seja grave, viu, gente? Quando eu falei que vai voltar como era antes, eu acho que tem que ter, a população precisa ter o sossego e a paz de poder morar no lugar em que você não seja controlado nem pela polícia e nem por bandido. Sim. Você tem que ter liberdade de ser você. Mas alguém tem lei aqui. E nesse momento não existe lei. Bom, e falando em não existir lei, vereador, nós estamos também vendo que lá na região do Campo Grande, na APA Campo Grande também, a prefeitura embargou 16 empreendimentos e loteamentos clandestinos na região. Houve falta de fiscalização da prefeitura? Como que o senhor que mora lá, como que foram aparecendo esses condomínios, esses loteamentos fechados em área de preservação ambiental? Que situação é essa? Porque eu fiquei, assim, muito preocupada quando o secretário esteve aqui, né, Zezé, essa semana, e disse pra gente que a APA do Campo Grande representa 1% de todo o bioma ambiental aqui de Campinas. Desses 1%, 12% já estão ocupados por loteamentos irregulares e que nascentes foram destruídas, a mata nativa ali já foi também retirada, um negócio horroroso. Tem coisas que não vai ser possível recuperar mais. Exatamente. Não, já faz sim, eu acho que faltou a parte, mais uma vez, aí como da segurança também, do ambiental, faltou sim um trabalho da Prefeitura de Campinas, né? Mais efetivo, mais rápido, sabe? E mais, até digo assim, ostensivo, com mais rigidez. Eles fizeram agora o que deveria ter sido feito, mas para pensar, os condomínios lá são grandes empreendimentos construídos, não se constrói do dia para a noite. Você acha que não deve ter chego a conhecimento do pessoal? Então, assim, eles mandam uma viatura um dia, só que a gente não vê na prática aquele acompanhamento. Se é uma situação tão importante quanto vocês trouxeram aqui, que realmente então deveria ter um acompanhamento, assim, eu acho mais firme em cima disso. O prefeito, ele está super preocupado, conversei com ele sobre isso, ele está super preocupado, ele inclusive falou, poxa, Igor, a gente tenta aqui, mas fecha um aqui, abre outro ali. Então, assim, tem que pegar, fazer uma investigação. O Ministério Público precisa nos ajudar bastante nisso também, tá? A gente está bastante, assim, assombrada com a forma que se deu isso daí, porque você está falando que é de anos, né? O secretário esteve aqui, o Rogério Menezes disse que isso se intensificou do ano passado para cá, né? Que havia coisa menor, assim, e ele fala que ele pode provar isso com imagens de satélite. E então, a questão é, quem são esses donos dessas terras aí para fazer isso? E como o prefeito falou para você, ele vai num lugar, aí abre outro, que não tem medo de lei, que não tem medo de nada. Então, os donos, por muitas vezes, o que eu fiquei sabendo ali, existem várias características. Existem pessoas que, tipo grileiro mesmo, pega uma área, vai lá, monta um loteamento e depois entra em contato com o proprietário e fala, ó, já está tudo vendido, já está tudo ocupado, você tem que vender mais barato para a gente para tentar resolver. Já ouvi essa história. E também outros que compram uma APA porque sabe que não vai ter um valor de mercado tão grande, né? Porque a APA pode algumas coisas. É errado a gente achar que a APA não pode tudo. Existem as exceções da APA. Tem a lei que fala essas exceções. Porém, eles compram um preço mais barato
e descaracteriza a questão ambiental, comprovado até no blog da Rose, que eu vi a foto, tá lá, eles descaracterizam essa APA, enterra as minas. Derrubando tudo, enterra minas. Aí a gente agora está fazendo na Câmara, junto, né, eu fui relator do projeto que cria o Conselho Gestor da APA, que está sendo discutido, que está aí aberto para o cidadão participar. E agora a gente vai lá avaliar o quê? Tem APA ou não tem APA? Não tem mais, descaracterizou o que agora é, o que agora não é. Como fica? Não tem como a Zezé falou, não tem como voltar para trás. Tá? Então, é lamentável. Depois que acontece uma situação dessa, não tem quantos anos para recuperar uma área dessa? Agora, vereador, o senhor que é o autor, então, desse projeto que cria o Conselho da APA, o senhor foi o relator, o autor é o executivo. Isso. O secretário falou que está com uma imensa dificuldade para atrair pessoas para fazer parte do Congeapa lá do Campo Grande. De 11 assentos da sociedade civil, apenas 5 se interessaram. Por que o senhor acha que ninguém está se interessando em fazer parte do Congeapa? Primeiramente, eu acho que essa questão de conselho, são 2 motivos. O primeiro, eu acho que o conselho ele caiu muito em descrédito aqui em Campinas. Um conselho consultivo, a gente vai, perde tempo, opina, debate, discute e depois faz do jeito que o governo quer. Que a outra metade do conselho, que são indicados do próprio executivo, né? E a maioria resolve do jeito deles. Então, os ativistas, as pessoas que gostam de participar, eles começaram a participar menos disso. E o segundo motivo é que o projeto de lei, ele restringe apenas para os moradores ou quem tem área no local. Por exemplo, se você quiser, Zezé, você não consegue participar. Se eu quiser colocar um professor da Unicamp, um ambientalista, um técnico, ele não pode participar do conselho. Então, eu acho que quando você restringe ali, você tira a possibilidade de enriquecer o debate. Então, eu como relator, eu observei esse ponto e eu já imaginava que ele teria essa dificuldade. Inclusive, está pedindo ajuda para os vereadores da região, para ajudar lá a cadastrar e indicar pessoas. Bom, Igor, eu pontuei para o secretário, eu comparei o Congeapa com o Conseg, mais ou menos. Isso. Porque quando foi aquela violência imensa em Campinas, antes do Toninho morrer, e depois continuou essa violência também por um bom tempo, nesse período, assim, houve um envolvimento muito grande da sociedade civil para tentar achar saídas para aquilo tudo que estava acontecendo na cidade. E aí vieram os conselhos de segurança dos bairros, né? Então, no Bonfim, Vila Industrial, Cambuí, Nova Campinas, todo mundo se movimentando para isso. E a gente viu que os únicos lugares que não rolava a formação desse Conseg era o Campo Grande e o Ouro Verde. E aí todo mundo foi atrás para saber por quê, qual que era o problema. O problema era medo. O pessoal não queria participar de Conseg nenhum, porque havia a boca pequena, aquele negócio que não era para participar. Essa história pode se repetir no Campo Grande? Esse medo aí em participar do Congeapa, já que existe esses loteamentos irregulares, vai bater de frente com isso o Conselho. Como é que você vê isso daí? Zezé, sinceramente eu acho que sim. Sabe por quê? Porque se até eu, na condição de vereador, eu sinto medo hoje de vir aqui conceder uma entrevista dessa, mas o medo, ele faz parte de muitas coisas na minha vida e eu enfrento o medo e tem que vir com medo mesmo. Mas se eu, com condições de acesso à segurança, com contatos da segurança pública mais próxima, autoridade, né? Tem um pouco mais, eu que estou um pouco mais respaldado, estou até
falei com a minha esposa hoje. Minha esposa deu um beijinho, vai com Deus e que Deus te abençoe. Porque ela tá com medo. Eu tô com medo. A gente tem medo. Imagina o cidadão, então, que só quer trabalhar, quer ver as coisas certinhas. Realmente tem sim. Tem o medo, existe o medo. Eu, por ser um político aí na nova geração, um pouco mais novo, eu não peguei muito a parte boa dos conselhos, sabe? Eu já peguei, assim, a coisa consegue, eu já chego. Então, eu tenho dificuldade. Eu nunca, não ajudo a montar conselho, eu não ajudo a montar consegue. Não é porque medo, não. É porque eu não vejo... Você não acredita, né? Eu não peguei a parte boa. Eu até aprendi isso agora, porque num debate eu critiquei, né? Aí a pessoa falou, Igor, sabe qual é o seu problema? Que você não pegou a parte boa. Então, eu respeito e sei que muitos funcionam, mas principalmente dos distritos periféricos, eu não vejo efetividade tão grande. Por isso que eu não sou ativo nesses conselhos, assim, não mobilizo base para isso. Não... e a dificuldade em enfrentar isso. Mas agora, você acha que, inclusive, esse problema seria contornado se, por exemplo, nesses distritos, são distritos, Campo Grande e Ouro Verde agora também, se nesses distritos abrisse excepcionalmente para pessoas de fora entrarem? Eu acho que sim, eu acho que enriqueceria, tá? Eu acho que pode fazer uma emenda no projeto autorizando a participação. A gente consegue trazer a sociedade de ensino, que enriqueceria muito. A gente conseguiria trazer a sociedade empresarial, né? O advogado aí, por exemplo. O advogado, se ele não comprovar que ele tem terreno lá, ele não pode participar. Então, acho que tanto o empresarial, o político e o educacional ficaria um conselho mais pesado aí, que traria ganhos. São 10h57, nós estamos entrevistando o vereador de Campinas, vereador Igor do Campo Grande. Tem um morador aqui que eu não consegui identificar o nome, porque eu não sei quem é, mas ele diz assim: avisa o vereador que faz 10 anos que ele está lutando contra este loteamento e o secretário do Verde mentiu. A destruição da APA teve o consentimento do secretário do Verde. E desde o início a Prefeitura de Campinas não teve atuação e tem agente de fiscalização envolvido, vereador e guarda municipal. Mas eu falei aqui, né, Rose, que não é de hoje. Eu moro lá, eu nasci lá, poxa, eu sei, a gente não pode vir aqui mentir, porque o morador que escreveu isso também mora. Quando você não coíbe você abre brecha para coisa correr solta, né? Por isso que eu pedi aqui o apelo, a ajuda do Ministério Público, porque eles têm meios mais fortes de nos ajudar a fazer a rastreabilidade dessas ações do início, sabe? Aí a gente vai conseguir, sim, o Ministério Público atuando, eu acho que a gente vai conseguir dar um norte, uma direção aí pro andamento e para a solução definitiva. Do problema, né? Bom, vereador, para a gente não falar só de coisa ruim, né? Vamos falar de coisa boa também. A partir de segunda-feira, a INDEC vai passar a cobrar a mesma taxa, a tabela da INDEC de estadia e remoção de veículos passa a ser a do Detran. Eu sei que o senhor teve mais outros vereadores que estiveram envolvidos, né? Foi o vereador Marrom Cunha. Marrom Cunha, envolvidos com essa peleja aí para poder conseguir reduzir os valores dessas taxas que eram bem diferentes. Como que o senhor viu isso? Comemorou? Ah, sim, né? Celebramos bastante. Eu lembro que eu falei aqui na outra entrevista e primeiramente eu queria agradecer, tá, Rose? Você, a Zezé, o Grupo Bandeirantes, por dar divulgação, por trazer o assunto aqui. Vocês foram fundamental, né? A imprensa tem esse papel fundamental, então muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. E falar também que era um projeto antigo do vereador Tenente Santini, do ex-vereador Tenente Santini. Ele protocolou esse projeto de lei, não passou, né? As coisas dele, pelo que eu vi lá, quase nada passava. Eu acho que... raiva dele, né? O pessoal boicotava. Mas era uma questão de justiça social que eu atuo bastante em cima, gosto de atuar. E o Marrom, o vereador Marrom, trabalhou já na INDEC de comissionado anteriormente, então conhecia o pátio, conhecia a demanda. A gente fez a indicação para o prefeito. O Vinícius, secretário, o presidente agora da INDEC, ele fez os estudos técnicos e realmente comprovou, tá? Vou dar um exemplo aqui. Uma estadia chegava aqui em Campinas a R$ 245 por dia, né? A estadia foi para R$ 35. E o reboque chegava a R$ 1.635
ele vai ser tabela fixa de R$ 351. É um valor muito grande, uma diferença muito grande que vai ajudar. Eu lembro que a Zezé falou que tinha que vender um rim aí para quando o carro era... Para pagar isso tudo aí, esse tanto de taxa, Deus me livre. Deus me livre. Então era um preço próprio de Campinas, né? Agora uma coisa absurda, né, vereador? Uma coisa assim de enfiar a faca e torcer. Tá louco. Campinas já tinha, né? Já tinha esse problema, como tem outros aí também, radar, o outro projeto nosso que não está andando, que é o dos passes dos ônibus, a data de validade está parada, eu não consigo andar. O que o Zé Carlos fala? Olha... Zé Carlos fala que está nas comissões lá e tal, aí amarra nas comissões. Mas vamos perguntar para o Zé Carlos o que está acontecendo. Zé Carlos, o que está acontecendo com esse projeto, amigo? Bom, a gente tem aqui um ouvinte nosso lá de Souzas, vereador, que ele diz que tem vários empreendimentos irregulares na APA Campinas, que é de Souzas, e um deles, inclusive um loteamento com 700 lotes, está com uma ação civil no Ministério Público. O senhor tem conhecimento desse inquérito ou não? Como o senhor está vendo? Eu tenho conhecimento, sim, tá meio por cima, porque eu procurei o secretário Rogério, do Verde, para entender e para dialogar, sabe? A gente não entende tudo, né? Mas... e aí ele acabou falou sim desse que está na mesma situação, inclusive colocaram faixas lá também em Souzas. Mas em Souzas foi ocupação irregular igual Campo Grande? É a mesma coisa? É semelhante, porque mas lá existe são 700 lotes, né, em Souzas, né? Mas um só, né? Mas o Campo Grande, se juntar tudo, é muito mais. Eu acho tão importante a gente dar o nome, porque simplesmente de Souza, as pessoas têm que saber. Eu vou deixar, Zezé, essa aqui com você. Aqui do Campo Grande tem todos os nomes, tá? Dos condomínios. E de Souzas não tem. Porque eu vou perguntar aqui. Eu vou perguntar aqui para o ouvinte. Tá. Eu trouxe aí o do Campo Grande. E passa o nome, por favor, do empreendimento irregular aí em Souzas e que está com uma ação civil. Por favor, o ouvinte já está falando comigo aqui, então a gente já passa esse nome. Houve uma aprovação irregular, segundo eles, Zezé. Desse empreendimento. Foram aprovados os empreendimentos em Souzas. Aí talvez a história seja mais complicada lá, né? Mas não foram aprovados pelo Congeapa. O Ministério Público está com ação. Existe, né, o irregular e o clandestino, que são duas coisas diferentes. Lá no Campo Grande é clandestino. É clandestino, que aí já é crime. Ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém viu. Que é o do Campo Grande. Eles agora não existem. Isso. Agora lá é irregular. É irregular, exatamente. Deixar mas claro, a gente vai... Souzas, então passou pela prefeitura. É Ville de Saint-Anne. Eu acho que é francês, é Ville de Saint-Anne. É logo ali na entrada de Souzas, pergunta para ele. Nossa, que eu vejo... Mas lá foram aprovados pela prefeitura. E aí os moradores de Souzas ingressaram com uma ação dizendo que a aprovação foi irregular, porque tem um monte de irregularidade. Mas eu vou conversar com o secretário semana que vem, viu, Gustavo, para eu poder ter uma ideia aí do que está acontecendo em Souzas. Vereador, muito obrigada, viu, pela entrevista. É sempre um prazer receber o senhor aqui com a gente. Mas deixa eu fazer uma pergunta. E das rachadinhas? Ela só quer te enrolar. Ela quer cada hora... Muito obrigado, eu que agradeço. Cada hora você empurra mais. Na verdade, não é, Zezé. É que hoje eu vou fazer uma matéria das rachadinhas, Zezé, que eu dei risada. Eu estava olhando os processos, tem alguns processos que estão abertos e outros estão sob sigilo. Mas o que estão abertos, eu vou até escrever essa matéria mais tarde. Os assessores dos vereadores disseram assim para o promotor, para o doutor Ângelo Carvalhais: não, a gente tem o hábito de pegar tudo em dinheiro. A gente recebe salário, a gente vai lá e pega o dinheiro, tudo em dinheiro e leva para casa. Aí o promotor, eu estava dando risada, eu falei, bom, e tudo gente jovem, viu? Que ninguém usa dinheiro hoje em dia. Eu não tenho, se procurar dinheiro na minha carteira, você não acha, né? Agora, você pegar dinheiro, receber 12 mil e tirar do caixa, para que você faz isso? Primeiro, a dificuldade em tirar, porque você tem que provisionar junto ao banco, não é uma coisa simples. Mas como que o senhor está vendo essa questão das rachadinhas? Porque eu acho que para a Câmara, agora eu estou dando risada, mas estou dando risada para não chorar, né? Mas é uma situação séria, porque nós tivemos 1/3 dos vereadores, obviamente que o Nelson Ozzi e Marcelo Silva já foram, e o Gustavo Peta já foram arquivados os procedimentos contra eles, mas você tem ali outros vereadores que, inclusive, são esses assessores que disseram que pega dinheiro
E para o promotor, Zezé, não resta dúvida, porque assim, está passível, pactuado, que tirou dinheiro para poder devolver, né? Como que o senhor vê essa história para a Câmara de Campinas? É muito ruim, né? Principalmente a gente que traz aí uma questão da nova política, pega mal, né? Até a gente, eu antigamente me falaram que chegava num restaurante, era bacana você falar que é um vereador. Hoje a gente chega e não pega bem. Por quê? Por essas situações que ocasionam. Mas também tem que ver o tanto de denuncismo, eu conversando com os vereadores, a gente se conversa muito lá, né? Uhum. E muitos deles, né? Conversei muito com a Débora Palermo, sabe? Assim, a gente sente a verdade, mas sentir é uma coisa, tem que comprovar, né? Agora eu falei para ela, mas a gente sente a verdade em alguns vereadores ali, que é denuncismo, que é perseguição, aproveitou, vamos pôr tudo no pacote, como tá uma onda, né? Uhum. Vamos aproveitar a onda de assessor, ex-assessor. E o fato de sacar o dinheiro, é igual você falou, pode ser um indício, mas tem que... Não é proibido, tem que comprovar que fez a rachadinha. E esse que é o problema, é comprovar a corrupção, né? Agora... Mas aí você cruza, tipo, com o cara... Eu só sei que o promotor já pegou patrimônio, o promotor já viu que tem filho, neto de vereador, que está com um carrão de 300 mil e que não tem patrimônio para isso. Está bem avançado. Não é uma coisa só, né? São indícios, né? O que eu acho, Rose, aproveitando o que você falou, o que eu acho é o seguinte, eu já fui assessor, né? Antes de ser vereador. E na minha vida o que eu acho é semelhante a um fazendeiro que vai lá, planta, e no dia da colheita ele tem que saber o que é semente e o que é para consumo, o que é comida. Então o político, o assessor, ele tem que semear, ele não pode parar de semear, mas semear não é rachadinha, é diferente. Semear o que é ajudar um pouco a comunidade, poder ajudar aquele grupo político que ele está inserido. Eu sempre fiz isso na minha vida. Só que aí não é crime, eu ajudo um pouco da sociedade lá quando eu era assessor. Então, essa é a questão. Tem que ver se ele está semeando ou se ele está dando para outro consumir. Aí não pode, né? Aí é rachadinho. Então, assim, não estou defendendo. Isso é crime, né, gente? Eu não estou defendendo, sabe? Eu estou falando que tem que investigar. É ruim para a Câmara, é ruim para mim, é ruim para a população e não pega bem, não. Tá certo, vereador. Muito obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. Um programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil. Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8:30 da noite na Band TV. Faustão na Band. Derby Campineiro 203, Guarani e Ponte Preta no Estádio Brinco de Ouro. Dia 8 de maio às 16 horas pelo Campeonato Brasileiro. Uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. A história, os confrontos, os gols, os números, tudo sobre o grande clássico. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. impactoprimecampinas.com.br. Impacto Prime Campinas, o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Pneu Aro 13 a partir de R$ 239,90. Aro 14 a partir de R$ 269,90. Promoção de abril, na troca de 2 ou 4 pneus, cortesia. Alinhamento e revisão de suspensão e freio. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. ImpactoPrimeCampinas.com.br. Veja as promoções. Pensou pneu, pensou impacto.
Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, Vila Pinheiros. Confira ofertas sensacionais. Cerveja Império Lata 350 ml, 2,35. Refrigerante Coca-Cola 2 litros, 7,19. Água mineral Minalba sem gás 10 litros, 10,98. Água de coco quadrado, sabores 200 ml, 1,29. Ofertas válidas até dia 25 de abril. Iga Atacado também em Sorocaba. Confira em iga.com.br. Beba com moderação. Ela é toda colorida, ele curte mais madeira. Ela quer varanda florida, ele faz questão de churrasqueira. Ela adora bossa nova, ele rock pauleira. Ela quer um gato, ele tem um fox paulistinha. Ela dorme tarde, ele acorda de manhãzinha. Ela vai de salada, ele de cerveja geladinha. Mas tudo se resolveu com a ajuda da Prado. Compraram 2 APs, lado a lado. Até o gatinho ficou aliviado. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. A primeira radionovela produzida no país foi Em Busca da Felicidade, transmitida de 1941 a 1943 pela Rádio Nacional. Mas a radionovela mais famosa foi O Direito de Nascer, escrita pelo cubano Félix Cañé. Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina? Confesso que a sua amiga é uma criatura adorável. Estreou dia 8 de janeiro de 1951 e fez o Brasil chorar ao longo dos seus 260 capítulos. A rica Maria Helena engravidava de Alfredo Martins, mas decidia entregar o bebê para a empregada Dolores. A Rádio Nacional passou a receber vários enxovais de bebê das ouvintes que acreditavam que o bebê fosse de verdade. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 11 horas e 14 minutos, estamos de volta com Bastidores do Poder, nesta sexta-feira, e quem está conosco agora é o Gustavo Gimenez, que vai falar sobre o quê, Gustavo? Coronavac, vacina, pandemia... Exatamente, Rose, bom dia para você, para Zezé, para todo mundo que nos acompanha, mesmo porque a Coronavac, né, ela foi a primeira e pode ser justamente uma das vacinas que sejam aí prejudicadas, de certa forma, com a finalização dessa emergência de Estado que foi decretada recentemente, né, e foi tratada recentemente, inclusive no próprio domingo, pelo ministro da Saúde. O que se sabe agora? A Coronavac, ela tem um registro emergencial e tem toda uma discussão agora para se saber, a partir de agora, o que acontece com a Coronavac. Ela continua ou não sendo válida para a população, e há a tentativa do próprio Ministério de continuar, de prorrogar esse uso emergencial por mais um ano, mas para isso precisa aí
ter uma autorização da Anvisa. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Renato Kifuri, inclusive, que teve destaque ao longo da pandemia justamente por ser diretor da Sociedade Brasileira de Imunização. E ele vai explicar para a gente exatamente o que vai acontecer, mas nós já entramos em contato com o Instituto Butantan, que ainda não teve nenhuma notificação da própria compra, se vai haver uma revogação do Estado com relação ao uso da Coronavac, e também entramos em contato com a Anvisa, que disse que ainda vai analisar esse pedido do Ministério da Saúde, que da vigência das normas da agência relativas à pandemia sejam mantidas por mais um ano a partir do momento da retirada do estado de emergência. A gente, claro, vai seguir acompanhando e de olho, principalmente para entender exatamente Gustavo, aí o que pode mudar. Eu não sei você, Zezé, mas quando eu vi essa notícia, a impressão que eu tive foi de que foi uma decisão política, assim, daquela briga do Bolsonaro com Dória, porque sempre o que puderam fazer para que a Coronavac não tivesse êxito aqui no Brasil foi feito. Você acha que tem esse ingrediente político ou você acha que não, que é técnico mesmo? Olha, ainda mais nesse ano, né? Nesse ano tudo vai ter esse tom político, né? Acredito que a resposta técnica virá da Anvisa, né? Que vai ser a permanência ou não da Coronavac, mas acho que, de certa forma, essa conversa, toda essa discussão de acabar com a pandemia por decreto, né? Acabar, pelo menos, com a fase emergencial da pandemia por decreto, tem a ver, com certeza, com essa disputa, né? Quem se deu melhor? Foi no meu governo que acabei com o uso de máscara, foi no meu governo que eu determinei aí o fim da pandemia, enfim, essas coisas que a gente já até está acostumado. Bom, é isso, Zezé? Não, tudo bem? Muito bom, bom, gente, e muito obrigada, viu, Gustavo? Uma ótima sexta-feira a todos nós. Boa sexta-feira para você e bom final de semana. Bom quando né? ele aparece. Muito obrigada. Menino, ontem ele bombou na audiência, o programa O Bora. Eu Parabéns. vi em primeiro lugar. Aí eu coloquei lá no grupo, gente, mas a voz desse menino é maravilhosa, demais, né? Parabéns, viu, Gustavo? Obrigado, Ele ficou vermelho. Bom, gente, e agora, né, quem está aqui conosco é o advogado Pedro Adib. Ele é advogado, eu posso chamar das associações que tem os condomínios lá na região do Campo Grande? Exatamente, eu aqui representando as associações, os moradores, muitos deles foram criticados aí, inclusive. Isso, bom, e ele me ligou ontem, falou, queria falar. Eu falei, claro, a Bandeirantes sempre dá o direito para as pessoas poderem se posicionar. Muito bom dia, bem-vindo ao programa. Muito bom dia, Rose, muito bom dia, Zé. Eu solicitei, de fato, imediatamente, quando tomei conhecimento da entrevista com o secretário, porque há um movimento grande das pessoas que são membros dessa associação, que adquiriram essas chácaras, são denominadas chácaras, né, não lotes, porque estão numa área rural, e estão dentro de uma programação de constituição de associação, todas elas devidamente constituídas, aprovadas no cartório de títulos e documentos de Campinas, portanto houve aceitação dessas associações. Elas estão com um processo já... Se aproxima um pouquinho do microfone pra gente. Desculpa, um processo já de individualização no mesmo cartório de títulos e documentos, já realizado. Agora E agora uma verbação na matrícula. Tá. Por quê? Porque esse tem que ser o modo de operacionalizar lá em função da impossibilidade de se solicitar ao poder público uma aprovação como loteamento propriamente dito. Agora, são propriedades, são propriedades legitimamente adquiridas, com matrículas registradas nos cartórios de imóveis em nome das associações. Então, a informação que nós temos é o seguinte, que foi feitas essas associações para poder montar loteamentos e condomínios clandestinos com o modo e a forma como um condomínio comum. Aí o senhor está dizendo, não pode ser pedir aprovação como um loteamento. Nós sabemos que em Campinas, para você poder fazer parcelamento de solo, tem que entrar com pedido na prefeitura, porque vai ter abertura de ruas, você tem que ter o EIA-RIMA, o impacto de vizinhança, tudo isso o senhor sabe. Aí o que eles estão dizendo? Que vocês montaram a associação para poder desenvolver um condomínio, que é, na verdade, um condomínio, mas com uma outra fachada. Isso é verdade ou não?
não. E esses loteamentos que vocês fizeram, são quantas casas e quantas chácaras, por exemplo? Na verdade, eu represento a associação, represento os adquirentes, os compradores, né? Disso tudo. E nós estamos falando aí de diretor da Unicamp, diretor executivo de multinacional, estamos falando de funcionário público, estamos falando de vereador, pessoas que adquiriram lá. Estamos falando de pessoas, pessoas da polícia, todas as pessoas que foram citadas como pessoas que, em tese, deveriam, inclusive, fiscalizar. Né? Então, na verdade, nós não estamos falando de quaisquer pessoas, nós estamos falando de chácaras, onde existem casas que, se eu pudesse te mostrar, eu lhe mostraria aqui, de 400, 300 metros quadrados de construção, casas enormes. Então, nós estamos falando de pessoas que, com certeza, pelo nível, iriam buscar e foram buscar informações para saber o que estavam adquirindo, de que maneira estavam adquirindo. Nessa linha, e respondendo o que você colocou com relação à aprovação, intitular clandestino irregular, essa discussão, e é uma falta de interpretação correta até da normativa legal, é porque você precisa criar uma figura vexatória. Porque, na verdade, você não vai à prefeitura solicitar aprovação porque existe um impeditivo. Qual é o impeditivo legal? Existe uma APA, existe uma área rural. E a prefeitura não vai nem admitir qualquer tipo de protocolo nesse sentido. Então, a maneira de se fazer é essa, não só nos empreendimentos, e eu estou aqui representando Sítio do Lago, Montes Verdes e Montes Claros, 1 e 2, que o secretário citou com veemência aqui na entrevista, não obstante mencionar que existem outras 16. Por quê? Porque existe um interesse político. Qual que é? Nessa questão. Qual que é? Qual é o interesse político? Existe um vereador e o filho desse vereador, que vocês com certeza têm conhecimento, pelo noticiário que vocês divulgaram, inclusive, está sendo investigado por tráfico de influência na região. Não é o Igor, que eu conheço muito bem, estive com ele, saiu daqui agora há pouco. E a prefeitura acreditou, tanto a Secretaria do Meio Ambiente quanto a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, através da Carolina, não na gestão do Renato. Renato, aliás, fez uma bela gestão, na minha opinião, e pediu exoneração, porque exatamente estava vendo essas coisas acontecerem lá. Eu conheço há 20, 30 anos. De qualquer modo, eles oficiaram a delegacia do Ministério Público e escreveram isso, porque eu tomei conhecimento de toda a documentação. O secretário veio dizer que é sigiloso. Sigiloso é a tramitação que ele está fazendo, que na verdade só tem senha ele, a secretária Carolina e o prefeito do processo de SEI, onde os advogados que estão defendendo neste processo, que são de Florianópolis, colegas meus, com os quais eu falo, não estão conseguindo ter acesso, inclusive para fazer defesa, cerceamento de defesa. E ele cometeu um erro grave aqui na entrevista. Ele falou que é justiça. Não tem processo nenhum na justiça. Então, assim, existe na delegacia, na DIG, eu tomei conhecimento de todo o inquérito, e vou lhe dizer por quê. Esse inquérito existe por conta deste ofício das secretarias, e é o bastidores do poder, como o seu programa fala, dizendo que o vereador e o filho eram sócios desses 3 empreendimentos. Nunca foram. O dono nem os conhece. E quando tomou conhecimento dessa notícia, que é o William, é o dono, ele foi espontaneamente na delegacia prestar depoimento para o delegado e esclarecer que não conhece e como fez, de que jeito fez, enfim. Aí ele vem e diz que são membros do PCC. O PCC não vai à delegacia espontaneamente prestar depoimento. Então ele fez aqui acusações levianas, vai responder provavelmente por isso, falar que é pessoa do PCC. Dizendo, um ouvinte nosso que mora lá na região, dizendo que como que é possível regularizar loteamento abaixo de 1.000 metros quadrados. E que tem sim, vocês têm cometido crime ambiental lá e que é uma ação de grilagem de terras que vocês Pronto, vou te responder as duas coisas. Por isso que eu lhe disse que tem pessoas que não entendem as questões. Mas eu vou acrescentar uma coisa. O senhor falou que tem diferença entre ser clandestino e ser irregular. Isso. Mas, quer dizer, clandestino é tudo aquilo que é feito sem que o poder público tome conhecimento. Mas o poder público tomou conhecimento, vou lhe dizer que políticos de alto escalão, vamos falar em quarto andar, se for o caso, porque eu não vou citar nomes aqui, estiveram lá, pisaram nessas terras, viram isso. Mas quase compraram terras fazendo o quê? Desses 3 empreendimentos, quase compraram, porque tem que conhecer o que está acontecendo com a cidade. E o que está acontecendo com a cidade é que a APA é
praticamente região urbana. A APA é agregada. Se você vê a planta... Tem nascente, não, mas aí... Não, mas eu não estou falando de questão de... Eu não estou falando de questão... Não estou falando de questão de supressão de mata, de vegetação. Mas o secretário, nós vimos veja bem, estas questões estão sendo discutidas nesse processo administrativo interno. Mas quando vocês fazem... E não somos nós que estamos fazendo da associação essa defesa. Porque ali naquele processo, para que dê conhecimento, inclusive, quem foi autuado primeiramente foi o antigo proprietário das áreas, a família Quatrocentona de São Paulo, que também cometeu crimes lá de ordem ambiental antes de vender para o pessoal que fez a associação, e ele foi multado com uma infração que, segundo o secretário, diz que está autuando, 2 milhões e 800 de multa. Agora, então, eu vou dizer para vocês que está focado nesses empreendimentos. A multa foi só para aqueles empreendimentos. Para os outros não tem. Esse é o valor da multa. Agora, então, me fala uma coisa. Mas ele disse que depende dos trâmites e que vai ter eles multa serão a partir do final do mês. Mas se ele tem 16 fiscalizando, por que ele multou 3? Porque ele foi depende dos trâmites legais. Veja bem. Agora, doutor, me fala uma coisa. Sítio dos Lagos, Monte Verdes 1 e 2, que o senhor está representando, quantas casas tem nesses empreendimentos? Nós estamos falando de mais de 1.000 proprietários, estamos falando de mais de 4.000 pessoas. Gente, então, mas casas... Sim. Mas nós temos que separar. Nós temos que... Não. Nós não fizemos. Não fui eu que fiz. Eu sou advogado dos adquirentes. São mais de 1.000 lotes cada um. Agora, veja bem. Eu tô com a planta aqui da APA delimitada Campo Grande, atualizada, e a APA Campo Grande, que é esse verdinho aqui, se puderem mostrar, se for o caso ou não, ela contém o que está marcado e identificado, mas as regiões que tem casas e tem bairros, diversos bairros, nós estamos falando de 3 daqui, diversos bairros dentro da APA Campo Grande, dentre os quais nós temos, por exemplo, Gente, ó, a APA, essa aqui. Aí tem, eu não sei se vocês conseguem ver quem está nos assistindo, aqui são os condomínios que foram construídos dentro da APA. Então, são vários. Ok? E bairros também, né? Dentro da APA. Não marcados aí. Inclusive, você está vendo menorzinhos, há outros bairros aí, que eu não identifiquei o nome, tá? Então, na verdade, tem mais do que os 16 que ele identificou. Agora, se ele identificou 16, tem que autuar os 16. Bom, tem que fechar os 16. Ele disse que autuará. Secretário, doutor, mas o mais correto nisso porque tudo... nós vamos ter que terminar o programa 11h30. Eu preciso que o senhor fale... se tem irregularidade ou não da parte de vocês, o que vocês estão fazendo e qual é o problema. As questões de supressão, de vegetação, etc., estão sendo discutidas nesse processo que eu lhe falei. Estão muito bem defendidas lá. Já houve uma vitória parcial dos advogados com relação a essas acusações, até porque fizeram autuação de supressão junto com a atuação de urbanismo, de questão de vias públicas, vias abertas, etc. E agora a Carolina fez uma outra autuação do mesmo valor, com a mesma situação. Quer dizer, então, assim, está um pouco bagunçada a situação. E eu queria deixar registrado aqui o seguinte: qual é o meu registro aqui em nome das pessoas que compraram? Que são pessoas todas de boa fé e são pessoas que entendem do assunto. O meu registro é que existe tudo tramitando politicamente. Não tenho dúvida disso. Por quê? Porque senão já estaria resolvido. E é muito simples resolver. Eu me candidatei no conselho. que o vereador falou aqui que só tinha 5, o secretário falou que só tinha 5 membros. Tá lá, eu estou candidatado. Vamos ver se vai aprovar, se não vai aprovar, porque eu tenho propriedade lá, inclusive. Eu sou lá da região e sou advogado das associações. Então, porque eu fui ao Igor quando ele fez como relator o projeto, porque eu quero que regularize. Mas se é uma área rural, eu acho que é impossível. Não é impossível. Sabe o que vai acontecer e como acontece no Brasil todo? E aconteceu na APA Campinas. Porque simplesmente vamos dizer o seguinte: se tem a APA Campinas com 30 mil e hoje na APA Campinas tem um monte de loteamento sendo aprovado, um monte de loteamento que existia sendo aprovado e os novos, e você citou agora há pouco outros, é porque dentro da APA pode fazer. Concorda? Senão ele ia simplesmente proteger a APA toda e dizer o seguinte: aqui não vai acontecer nada. Então, concordam? É simples lógica. É 1 mais 1 são 2. Então, não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: do mesmo modo como foi feito na Campinas. Não, mas aí se faz. Pelo amor. Zezé, se faz esse conselho para quê? Com várias entidades. Por quê? Para proteger o meio ambiente. Eu sou a favor do meio ambiente. Eu estou no conselho para ser a favor do meio ambiente. Não sabe não fiz nada, eu não empreendi nada. Então o que acontece? Eu sou a favor do meio ambiente e esses próprios empreendimentos que eu lhe
falei, eu te mostro fotografia. Tá cheio de verde preservado aqui, o sítio do lado. Te mostro a foto agora. Então, quer dizer, na verdade, questão de dano ambiental é uma coisa. Questão de parcelamento do solo numa região que é hoje eminentemente urbana, não tem dúvida. Tem indústria, tem comércio. Doutor, mas não teria que passar pela regularização e entrar como empreendimento? Vai passar a hora que o poder público fizer. Mas isso desde 1980. Mas isso é uma invasão. Tenho vários. Sim, mas não são meus clientes adquirentes. Então, o que acontece? Eu digo para você, precisa regularizar. Se não regularizou, porque quem empreendeu, conversa com políticos e tem alguma combinado para não regularizar a APA, já é outro 500. Na minha opinião, e o que eu desejo, deixa registrado aqui, que se regularize a APA imediatamente. O secretário republicou o negócio, quer dizer, está adiando as coisas. Então, tem que regularizar a APA imediatamente. E sabe o que vai acontecer? Vai regularizar e vai determinar, como ordem do Ministério Público, tá? Porque eu acompanho os assuntos, sou advogado, o plano de manejo, determinando os zoneamentos, transformando em urbano, tem o zoneamento comercial, porque tem indústria, tem comércio, e o restante, que é a grandíssima parte daquilo tudo, porque ele falou em 12%, portanto tem 88% de vegetação, de mata, preservada. Essa é a intenção. Agora, enquanto ele não faz isso... Vocês estão ocupando. Não nós. Eu sou, e repito, vocês da associação. Sim, pois é. Mas eles estão ocupando as O que acontece? Inclusive, Ministério Público tem uma recomendação. E aí depois o Ministério Público vai ter que chegar e falar assim, não. Nós vamos fazer mais. Veja você, para entendimento jurídico da coisa, o Ministério Público tem uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público para a suspensão desses procedimentos enquanto está em processo de regulamentação da APA. Então, esse processo de regulamentação da APA tem que ser célere, rápido. Eu falei com o Dário. O Dário é da minha confraria do CIB, eu conheço. Eu falei, Dário, acelera esse negócio, pelo amor de Deus. Aí acelerou ano passado, no 29 ele publicou a lei para startar a APA. Você pode acompanhar, seu programa pode acompanhar. Eu desejo que vocês acompanhem, nós temos que concluir essa APA. Vamos acompanhar. Eu vou chamar o senhor para vir outras vezes aqui. Estou à sua disposição. Porque nós precisamos conversar com muito elemento aqui. Isso. Tá certo, pra gente. Lhe passar, tá bom? E nós temos que terminar o programa, até passamos já, porque o pessoal do esporte já está chegando. Amanhã, hoje. Bom, gente, tchau. Bom final de semana e segunda-feira nós estamos de volta aqui com mais Bastidores do Poder para vocês. Até segunda-feira. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Até a outra segunda-feira. Obrigada, viu, doutora Dib? Tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 10:07 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19